do Cultura da Ação, beleza? Então, falando pra vocês, filme, lançamento desse final de semana, Transformers, O Último Cavaleiro, Transformers 5, O Último Cavaleiro. Vamos fazer aqui com meus dois amiguinhos aqui, né? Eles vão ficar aqui por enquanto, o Option vai ficar na minha mão aqui e eu vou conversando com vocês. Cara, Transformers, O Último Cavaleiro, Transformers 5, 10 anos do primeiro filme, né, que foi em 2007, né, todos dirigidos e produzidos por esse maluco do cinema, milionário, miliardário, chamado Michael Bay, né. Cara, Michael Bay, eu vou começar elogiando ele com as coisas que ele fez lá atrás. Cara, ele fez A Rocha, muito bom, excelente filme. Ele fez Armagedon, lembra? Ben Affleck, a Liv Tyler, tem o Bruce Willis, a música do Aerosmith, muito legal, né? Bad Boys 1, Bad Boys 2, né? Com o Will Smith. Então são filmes bacanas, assim, que mostram essa estrutura revolucionária de cinema do Michael Bay, né? Que é aquela coisa explosiva, ação o tempo todo, e pancadaria, e sabe, as cenas, sabe, com planos legais, e ele sabe fazer ação, sabe fazer. Só que, meu irmão, o cara tá ficando maluco, o cara ficou doido. Eu acho que entrou Energon, que é óleo de Transformer, na cabeça dele, e ele pirou o cabeção, cara. Eu acho que, sinceramente, ele já tinha pirado o cabeção desde o primeiro. O problema do Michael Bay também é esse, o que acontece. Se ele pega uma história original, assim, eu acho até que ele trabalha bem essa história original. Eu vou te falar um filme, três sequências de filme que são dele também, que é o The Purge, o Dia de Crime, aquele filme que tira um dia no ano, que você pode ir na rua e matar todo mundo, é dele, Michael Bay. Eu acho que o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu não sei se ele dirigiu todos, mas ele produziu, né? Tá na produção disso aí. Bad Boys, que eu já falei pra vocês. Fez Sexta-feira 13, entendeu? Tem Sexta-feira 13 que é dele. Aquele Sem Dor, Sem Ganho, com Mark Wahlberg. Mark Wahlberg tá aqui, amigo do Option, amigo do Bumblebee, né? Então, vamos lá. Cara, o que acontece com a figura Michael Bay? O que acontece com a figura Michael Bay? Desde o primeiro Transformers, ele estraga a história. Ele fez isso na Tartaruga Ninja, entendeu? Ele fez isso na Tartaruga Ninja e antes disso fez isso no Transformers. Ele pega personagens, agora vamos falar desses carinhas aqui. Personagens que já tinham uma história maneira, cara, uma história legal, entendeu? Uma história que uma galera gostava, entendeu? E muda tudo, faz uma confusão, bagunça a história, insere um monte de coisa, entendeu? E fica ruim, né? Você pode até falar que o primeiro filme é legal, o segundo é bacana, agora o terceiro, meu irmão, o quarto e esse, não tem condições, entendeu? Só se tu não entende porra nenhuma de cinema, entendeu? Não sabe porra nenhuma, tu só vê novela e Big Brother pra tu gostar dessa porra, né? E vamos falar desses carinhas aqui, ó, agora, vamos lá. 1984, uma empresa de brinquedos americana chamada Hasbro, né, fabricou robôs que viravam carrinhos, ou carrinhos que viravam robôs, né, inspirados em bonecos que já existiam lá no Japão. Os japoneses já tinham feito isso. Cara, os japoneses já fazem historinha de robô, e de robô que vira outras coisas há muito tempo, né? A Toei, né? A Toei já faz isso há muito tempo. Então a galera da Hasbro foi numa feira de brinquedos que estava rolando lá em Tóquio, viu, e olha só, esse robô vira carrinho, que pá, não sei o quê. Ih, mas tem um desenho, tem um mangá, entendeu? Os famosos desenhos mecha, né? O robô gigante, lembra de robô gigante? Pirata do Espaço. Tudo passou na manchete. Isso foi antes de 80, início de 80, assim. Hasbro, em 84, foi lá no Japão, olhou todas essas coisas que os japoneses já faziam e levou para o Japão com o mesmo nome. No Japão tinha uma linha lá chamada Transformers também. Comprou os direitos e levou para lá. Fabricaram seus bonequinhos que viravam carrinhos e tudo mais. Mas falaram, não, a gente tem que vender. E para vender, tem que ter mídia relacionada. Mídia relacionada o quê? Revista em quadrinho, Marvel, bora, faz um quadrinho para mim.
O Stan Lee, o cara, meu irmão, vento Homem-Aranha, Vingadores, Capitão América, faz uma historinha pra mim. O Stan Lee vai lá, não foi diretamente o Stan Lee não, mas a equipe da Marvel pegou e fez a história. Criou nome, ó, Líder Optimus, Bumblebee, criou um vilão, criou um planeta pra eles, entendeu? Da onde eles vieram. Criou uma história que eles já tinham vindo pra Terra, já estavam na Terra há muito tempo, porque o planeta deles tinha sido destruído, tinha acabado a energia, tinha, tipo, duas facções, que eram os Autobots e os Decepticons, né? Lutaram, destruíram o Cybertron e estavam procurando energia para poder se manter, afinal de contas eles são robôs, precisam de energia, né? Eles não comem hambúrguer, né? E vieram para a Terra, mas vieram para a Terra há um tempão, tipo, na era pré-histórica. A nave caiu, ficaram inativos, e em 1984, devido a algumas explosões e tudo mais, acordou, e eles continuaram aquela briga entre eles. Os dois são Autobots, mas vamos dizer que Decepticon e Autobot, vamos lá. Aí continuou a briga entre eles. Esse era o desenho e a história em quadrinho de 1984. A Marvel já tinha feito a história do Comandos em Ação, que a Hasbro lançou antes. Entendeu? A Hasbro já tinha lançado antes o Comandos em Ação, tinha feito a revista em quadrinho e já tinha começado, o desenho não, acho que o desenho Transformers veio primeiro, né? Aí a Hasbro vai lá no Japão de novo, contrata a Toei para fazer o desenho, entendeu? A Marvel tinha criado a historinha, já tinha uma história de como é que ia acontecer, quem ia ser os personagens e tudo mais, e chamou a Toei para fazer o desenho. A Toei foi lá, começou a fazer o desenho, e aí vieram, cara, um desenho que... Foi um filme que foi feito em desenho. 86. Mas a série animada, ela teve 80 episódios. Ela teve 80 episódios que culminou, tipo, no final dela, com um longa em 1986. E nesse mesmo longa, que saiu em 1986, saiu junto com um longa do Comandos em Ação. Eu lembro na época. E tem uma galera que falou mal, assim, mas, cara, a história é boa. A história é legal, a história é bem coesa, você, tipo, vê os personagens, entende a motivação deles, entendeu? Sabe, por que que eles brigam, sabe, o que que eles querem, entendeu? E é muito bom, cara, é muito bom. Então eu aconselho, eu vou dar o plot principal desse vídeo pra vocês, é que vocês busquem essas informações anteriores dos Transformers, entendeu? Sabe? Porque a galera acha que Transformers surgiu em 2007. 2007, caralho, que maneiro, não sei o que. Não, cara, mas esses caras estão aqui desde 84. Então vamos lá, vamos ver os desenhos, entendeu? Então tem essa série de 84. Em 86 tem um longa, que é maneiro esse longa. Daí veio o Beast Wars depois. 96, exatamente, veio o Beast Wars. O Beast Wars foi uma revolução em matéria de desenho. Por quê? Foi um dos primeiros desenhos da computação gráfica. Hoje em dia a gente vê um monte, Resident Evil faz. O que eu falo? Fala alto que eu não tô te ouvindo. Transformavam em animais. Isso eu sei, isso eu vou falar. Então, uma revolução em computação gráfica, né? Tipo, a gente vê Resident Evil, a gente vê vários, os videogames e tal, os desenhos relacionados a videogame, o Final Fantasy, tudo com computação gráfica, desenhos feitos com computação gráfica. O Beast Wars foi um dos primeiros, assim, em 96, né? Não é isso? Em 96. Não era lá essas coisas, se a gente olhar agora, hoje em dia não era. Mas eu tô querendo mostrar pra vocês uma história que é bem feita, de personagens legais, personagens maneiros. São brinquedos, mas que tem uma história legal, né? E fez o Beast Wars. Aí depois o Cartoon chegou a passar o Transformers Armada, que também era legal, né? Que também era bacana. Quais são as outras séries que eu... Best Machines, que foi a continuação de Best Red em 1999. Beast Wars, né? Que foi transmitida pela Cartoon Network, isso aí. Logo mais vieram outras séries de desenho animado. Transformers Armada, 2005. Transformers Armada de 2005. Transformers Energon, 2004. Transformers Cybertron, 2005 também. E Transformers Robots, em 2015. Viu? Então, a voz do além, entendeu? A voz de Cybertron falando pra vocês. Cara, são desenhos legais. Eu aconselho vocês a assistirem. Tem no YouTube, dá pra assistir desenho de Transformers, entendeu? Tipo assim, é difícil comparar porque não tem muita coisa passando na TV agora, nos canais de desenho agora.
Tartaruga Ninja, por exemplo, o erro que o Michael Bay faz com os personagens, já é mais fácil de fazer essa comparação nas Tartarugas Ninja, entendeu? Tem tartaruga lá do outro lado, não vou trazer elas aqui agora não. É mais fácil, porque tá passando o desenho na Nickelodeon, você olha o desenho e olha os dois filmes que o Michael Bay fez e você entende que tá errada a história, que tá esquisita a história. Vamos lá, né? Como eu já falei, vejam os desenhos. Agora isso vai estar a conversa aqui é Transformers: O Último Cavaleiro, Transformers 5. Cara, eu não vou falar muita coisa, entendeu? Tem o Mark Wahlberg de novo no filme. Isso foi um ganho na história? Foi um ganho na história, assim, porque o Shia LaBeouf não tem muita cara de moleque de filme de ação, entendeu? Ele é meio bobinho, meio gritador, fica, meu Deus do céu, tô desesperado, vai estar tudo explodindo, entendeu? O Mark Wahlberg tem cara, ele tem uma fisicalidade, ó, fisicalidade de filme de ação, entendeu? Encaixa bem no papel. Não tem mais a Megan Fox, mas cara, o que acontece? O Michael Bay, ele é maluco, ele é louco, ele devia um internado, nem só não interna ele, porque ele tem dinheiro pra caralho, e ele manda em Hollywood, entendeu? Senão ele tava no hospício, entendeu? Porque sinceramente ele não sabe mais fazer cinema, ele já soube, eu citei pra vocês no início do vídeo as coisas que ele fez já, falei do Mark Wahlberg. Ele pega uma mulher lá, como é que é o nome da atriz Vivian, que faz a Vivian, né? A Laura Haddock faz a Laura Haddock que interpreta a Vivian e transforma ela num clone da Megan Fox. Não, a mulher é bonita, ela é bonita, uma mulher bonita e tudo mais. Se você olhar ela normalmente assim, ela não parece muito com a Megan Fox. Mas eles fizeram uma maquiagem em cima dela, pra ela ficar igual a Megan Fox, cara. Entendeu? Eles não têm mais a Megan Fox, porque a Megan Fox brigou com ele. Eu não sei direito em que fase foi dessa, assim. Eu acho que ela brigou com ele durante a gravação da Tartaruga Ninja, entendeu? Ela falou que ele parece Hitler, ele é tipo nazista. E deve ser mesmo. A quantidade de cena de ação, a quantidade de pancadaria, de correria que ele manda fazer nos filmes é absurda. Eu vou te falar como é que o Michael Bay faz o filme. Ele pega... Foda-se o roteiro, não tem muita coisa do roteiro, ele tem personagens e tem ideias de cena de ação, né? Tem ideias de cena, possíveis cenas de ação. Aí ele grava uma porrada de cena de ação, ó, espaço, é a cena da briga na nave, é a cena da briga no submarino, é a cena da briga no campo de futebol americano, é a porrada de cena de ação. Ele pega elas e entrega pro 6 montadores, são 6 montadores, 6. Normalmente um filme tem 1 ou 2 montadores no máximo. Montador é o cara que fica ali sentado no computador montando o filme, né? Normalmente o filme tem 1 ou 2 montadores no máximo. O Michael Bay tem 6. Ele pega todo esse monte de cena, entrega pros caras e fala: ei, vamos fazer o filme. É isso aí, eu gravei esse monte de pancadaria e vamos fazer o filme. Sem história, cara. Esse filme não tem história. O filme, olha só, o filme chega à loucura de ter mais de um prólogo. O que é prólogo? É o início da história. A história começa lá, tipo, as criancinhas, né? Indo no campo de futebol, que tem um monte de destroço de Transformers, né? Destroço de Transformers. Aí eles acham lá uma outra menina que mora lá, que perdeu os pais e tal. E aí eles têm um medalhão, acham que ela... Aí o Mark Wahlberg acha um medalhão nesse lugar lá. Aí simplesmente o outro Transformers antigo entrega pra ele esse medalhão e fala: não, agora você é o escolhido, você é o novo cavaleiro, o último cavaleiro. Isso, o último cavaleiro. Cara, meu irmão, depois essas criancinhas somem, sabe, desaparece, só a criancinha principal, entendeu? Tem 2 protagonistas, ele não se satisfaz com uma protagonista só. Ele colocou a Vivian lá, que é a clone da Megan Fox, e ele quer lançar novos talentos. Tipo assim, não interessa, não, tem que ter lançamento, meu filme, eu tenho que lançar um novo talento. Aí ele acha a Isabela Monet. Não, realmente, a menina é bonita, ela fez o filme com 14 anos. É uma coisa meio Natalie Portman, quando ela fez O Profissional, uma coisa meio... Esqueci o nome da menina, Julia, não, que fez a Lagoa Azul, esqueci o nome dela agora. É maneiro, a menina ela é bonitinha e tudo mais, ele dá uma... Tem gente que reclamou disso, tem uma galera que é crítico e tal, eu vi umas outras críticas, que reclamou disso, falou: caraca, ele botou sensualidade numa menina de 14 anos, entendeu? Ele sensualizou uma menina de 14 anos, botou ela de shortinho, botou ela fazendo corridinha, de camisetinha, não sei o que.
Não, vários cineastas já fizeram isso. A Natalie Portman, quando surgiu no cinema, era assim, era uma criança que foi sensualizada dentro do filme, entendeu? Eu nada contra. Eu, sinceramente, pra mim, nada contra. Eu achei maneiro. Você tá rindo? Eu achei maneiro. A mina é gatinha, a mina é bonitinha, entendeu? Eu torço pra que ela tenha sucesso na sua carreira, tudo mais. Isabela Monet, entra lá no YouTube, no Instagram, dá uma olhada, adiciona ela lá. Não, ela é maneira e realmente parece que ela interpreta bem. Ela faz umas carinhas de tô com raiva e vou resolver as coisas, não sei o que. Ela aparece no início do filme, parece que tipo assim, ela vai ser a protagonista junto com o Mark Wahlberg. Depois ela some, meu irmão. Ela some. E aí o filme recomeça de novo, já com essa Vivian lá, entendeu? Aí pum lá, então peraí, a garotinha e as crianças que apareceram no início não vão aparecer mais. E aí vira a história com outra galera, com o Mark Wahlberg. Aí aparece um Anthony Hopkins, ele ainda mete um Anthony Hopkins, ele tem muito dinheiro, cara, ele pode pagar o elenco que for, entendeu? Então ele paga quem quiser, entendeu? Pra aparecer nesse filme. Ele ressuscita o Elvis, se ele quiser, pra botar no filme, entendeu? E bota, maluco, que bota. E vai que vai com a história. Ele vai gravando cena. Tem uma outra história, né? Dizendo que a Vivian é descendente de Merlin. Exatamente. Aí dizem que essa Vivian é descendente do Merlin. Só que no início do filme aparece o Merlin lá na Távola Redonda, que é interpretado pelo... Quem interpreta o Merlin? O Stanley Tucci, né? O Stanley Tucci. O Stanley Tucci faz o empresário. Acho que no 3 e no 4, aquele empresário careca, que faz o acordo lá com os chineses. E ele aparece como Merlin, entendeu? Lá na Távola Redonda, o Merlin beberrão, entendeu? E aí os Transformers vão ajudar o Rei Arthur. Cara, os Transformers ajudando o Rei Arthur. O Rei Arthur, sabe? Sabe? E uma Távola Redonda meio estranha, entendeu? Sabe? Tem o Rei Arthur, tem o Lancelot, tem uma galera moura junto, entendeu? Não entendi muito bem isso. Tá na Inglaterra, e os mouros ali junto Idade das Trevas, tudo mais. Com o Rei Arthur, eu achei um negócio meio esquisito ali. E aí depois dizem que o Transformers apareceu na Segunda Guerra, aparece foto do Bumblebee, foto do Optimus na Segunda Guerra, e ninguém nunca soube disso, entendeu? Não, era um segredo que ninguém sabia. Na verdade, embutiram todos os robôs em várias épocas históricas, né? Eles já estavam aparecendo em várias épocas históricas. Não tem nada a ver, galera. A galera assiste os desenhos, pelo amor de Deus. Assiste os desenhos, que pô, a história é mais maneira. Vocês vão criar um vínculo maior com esses personagens aqui que são muito mais legais. E aí a história vai por aí, cara. Sabe? Aí bota o Anthony Hopkins. Eu gostei até da participação do Anthony. Tá ficando longo esse vídeo. Gostei até da participação do Anthony Hopkins, entendeu? Tipo, Anthony Hopkins é excelente ator, pelo amor de Deus, né, cara? Ele manda o primeiro-ministro da Inglaterra calar a boca. Entendeu? Ele entra por uma passagem secreta lá dentro do gabinete do primeiro-ministro, entendeu? Porque não deixam a princípio ele entrar, né? Ele entra, senta no sofá, aí avisa do perigo lá dos Transformers, do que está acontecendo, que Cybertron tá chegando na Terra, Cybertron tá vindo pra Terra. Mas eu acho que isso, cara... É a Quintessa, né? Eles têm uma vilã, que é a Quintessa, né? Transformer, né? É interessante até que eles colocaram uma Transformer mulher, né? Porque na série dos filmes, você não vê a Transformer mulher. Agora, no desenho, você tem um monte. Se você assistisse a série animada, você ia ver um monte de Transformer mulher. Agora, os filmes cagaram pra isso aí. Só agora é que eles falaram, cara, não, peraí, olha aqui, vamos ver os desenhos antigos. Ih, tinha Transformer mulher. Vamos fazer. Agora, não, mas vai ser uma vilã. Vai ser sabe, não vai ser só um personagem, vai ser a vilã da história, vai ser a mulher, né? E a Quintessa que traz Cybertron pra, tipo, sugar a energia da Terra, e chama a Terra de unicórnio, né? Saem chifres da Terra, né? Isso tinha no desenho, essa parte tinha no desenho. Então eles realmente estão tentando pesquisar algumas coisas que estavam lá atrás, que eles cagaram, literalmente cagaram nos outros filmes, para colocar nesse. Isso é até válido. Acho isso até válido. Volta a falar da interpretação do Anthony Hopkins, que ele manda o primeiro-ministro da Inglaterra se fuder e calar a boca, né? Cala a boca. Isso é legal, isso é bom, entendeu? Ele também, o Anthony Hopkins está muito bem no papel, mas ele morre no filme, né? Ele morre. Fala da linhagem lá pro carinha, pro senador e tudo mais, né? Fala da linhagem, ele cita o Zwitnik, que era o personagem do Shia LaBeouf, né? Que era uma linhagem que já acompanhava os Transformers e defendia esses
esses seres, né? Mas aí coloca com o Cavaleiro da Távola Redonda, cara, coloca eles lutando contra Hitler. É um negócio que fica muito esquisito, cara. Não é por aí, não é por aí. Eles chegaram na pré-história, ficaram um tempinho lá na pré-história, viraram bichos, depois se hibernaram, acordaram em 84 e lutaram. É isso. Sabe? E tem que pegar energia pra Cybertron. Não é botar eles em Segunda Guerra Mundial. Não é, cara. Não é. Não dá certo isso. E aí tem um cajado, entendeu? Tem um negócio do medalhão que entrega pro Mark Wahlberg. Eu já falei isso pra vocês. Aí o medalhão, sabe, só vai virar uma espada no final do filme. Aí você acha que esse medalhão... Sinceramente, você acha que o medalhão, o Mark Wahlberg vai voar, entendeu? Vai virar Transformer, vai virar... Não vai virar nada. Ele só vira uma espadinha no final do filme. Nego esquece essa porra. Nego vai buscar a porra do cajado lá, que era o objetivo principal. Ou seja, cara, são 2 horas e meia. Eu não aconselho você assistir em 3D, tá? Não deve ter. Recomendações que fizeram do robô, imitando o robô do Star Wars, né? Ah, sim, tem um mordomo que é um mordomo do Anthony Hopkins. Do Anthony Hopkins. Qual é o nome do personagem do Anthony Hopkins mesmo? Sir Edmund Burton. Sir Edmund Burton, né? Isso. Então, ele tem um mordomo que parece o C3PO. Inclusive fazem uma brincadeirazinha lá com o C3PO, dizendo que ele é o C3PO. As né? frases também são bem... Ele é engraçado, ele é maneiro na história. Não, tanto o Anthony Hopkins como esse robô, que é o mordomo dele, são legais na história. Você tem pontos interessantes na história. Tem personagens bem legais, assim. Eu gosto do Mark Wahlberg. Essa menina, Isabella Monet, ela tá legal na história. A personagem que faz a Vivian também. Mas, cara, é tudo muito desconexo, entendeu? Você tem pontos interessantes desconectados num todo da história. Tá, legal. E aí vem um monte de coisa. Não, peraí, agora. E é um monte de ação ininterrupta. Se você assistir esse filme em 3D, você vai sair tonto, vai sair com dor de cabeça. Entendeu? Você vai sair com dor de cabeça da sala, vai sair com dor de cabeça. Então não gasta muito teu dinheiro com 3D, não. Entendeu? Porque você vai sair com dor de cabeça. Não vai nessa não. Vê normal, gasta menos dinheiro. A não ser que tu queira, não, eu quero a experiência Michael Bay. Entendeu? Eu quero a imersão naquilo. IMAX 3D e tu vai que vai. Entendeu? Não tem história, só isso mesmo que você vai ver. Explosão, nave. Entendeu? O líder Optimus fala pelo menos umas 4 vezes que eu sou Optimus Prime. Pra que ele fica falando tantas vezes que eu sei que ele é o Optimus Prime desde 84 e toda hora no filme ele fala, eu sou o Optimus Prime. Pra que ele faz isso, cara? Eles usam uma frase lá do primeiro filme que é sem dor, né? Sem dor, sem ganho. Sem sacrifício não há vitória. Sem sacrifício não há vitória. Já teve, sabe? Ficam repetindo coisas, entendeu? Porque não tem muito roteiro, entendeu? Falta roteiro pra história, né? E é isso, cara. Eu já tô me estendendo demais. Aí já tá 22 minutos esse vídeo. Transformers, o Último Cavaleiro, cara. Não sei. Espera baixar, assim. Se você não tá naquela, assim, baixa. Vamos fazer uma homenagem à grande perda da semana. Aí não, a gente tem que falar que a gente tá falando de Transformers. O primeiro filme do Transformers teve a música do Linkin Park, né? Que faleceu essa semana, o Chet Bennington, né? Grande perda pro rock, pro new metal. Eu acrescento o Linkin Park como um expoente desse movimento que surgiu, que é o new metal, né? O moleque morreu, se suicidou, uma grande perda, entendeu? 41 anos. E morreu essa semana. Morreu o Jorge Romero também durante o início da semana, mas isso a gente fala quando a gente fala de zumbi, a gente fala da morte de Jorge Romero, né? E a música do primeiro Transformers era dele, entendeu? Era dele não, era do Linkin Park, ele compunha junto com a banda, né? E o moleque morreu. E é isso, cara. Transformers 5, o Último Cavaleiro tá no cinema. Não sei se vocês vão curtir, assim, quem curte muito, assim, não fica analisando essas questões de roteiro e de se perder no roteiro, mas, cara, você se perde mesmo, eu vou até estender. Cara, porque você vê, tipo, um grupinho de robôs aqui, brigando com outro grupinho aqui. Aí você vê 3 aqui dando tiro para 4 aqui. Aí quando você olha, tem 5 dando tiro para 2 aqui. Aí você vê um exército de pessoazinhas pequenininhas correndo para cá. Aí do nada eles estão correndo para lá. Aí o cara para em frente de um prédio. Aí quando a câmera vira para ele de novo, ele não tá mais em frente do prédio, fica uma casa. Entendeu? Se você parar para prestar atenção, opa, peraí, não era um prédio que estava atrás dele, não é mais um prédio, é uma casa. Não, o pessoal não estava correndo para lá, não tinha uns 5 robôs ali. Aí esse cara não era inimigo.
ele fica amigo. Tem aquele cara que era dos Marines, lá dos Fuzileiros, ele começa amigo, fica inimigo e termina amigo, sabe? É um troço muito doido, cara. É um troço muito doido. Então, ó, faz igual o Optimus e o Bumblebee. Ó, os dois vão ajudar. Ó. Você clica no joinha, aqui no joinha, tá? Clica no inscrito e clica, os dois no sininho, entendeu? Para notificação e ver mais vídeo longo. Você gosta de vídeo longo, falando um monte de coisa, é aqui comigo. Vídeo curto é com outra galera, tá? Cultura da Ação TV, né? Cultura da Ação Instagram, LexCA, sou eu, tá? Cybertron sempre, né? Vamos lá. Vou tirar o vídeo. Até mais.